Pues en principio conocer, ¿no?, la situación que se está viviendo en Brasil y su posición como grupo parlamentario acá, lo que expresa en el Parlasur. É um movimento que começou no dia que a presidente Dilma ganhou a eleição. Porque ao final daquele mês, o principal partido da oposição entrou com uma representação ridícula, que era fiscalizar as urnas. Ao que o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral disse: vocês acompanharam tudo, legitimaram tudo, depois que perderam é que vocês vêm questionar? E aí foi toda uma sequência, ou seja, na minha opinião, o impeachment, o processo de afastamento da presidente Dilma, ele foi pensado de trás para frente, ou seja, o objetivo era impedir que governasse. E aí foi se buscando todo e qualquer pretexto. É o que está acontecendo agora. Por quê? Primeiro, o Tribunal de Contas da União, ele é apenas um órgão opinativo, ele assessora o Congresso Nacional. As contas da presidente Dilma de 2015 não foram votadas, porque a oposição não quis que fossem votadas. Segundo, o Tribunal de Contas sempre concordou com aquilo que a presidente Dilma fez. A partir do momento que ele mudou a sua interpretação, a presidente Dilma, o governo, deixou de fazer os chamados créditos suplementares. Porque são dois itens que vieram para o debate como uma um suposto crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, na Constituição brasileira, define como um atentado à Constituição. Então, um erro, uma irregularidade, uma imperícia, isso não é crime de responsabilidade. Ou seja, tem que ser algo que a legislação ordinária não dê conta. Pois bem, os chamados créditos suplementares, o que eles são? Você trabalha com uma expectativa de receita quando você faz o orçamento de um ano inteiro. Aquela receita se confirma ou não. É por isso, então, que você, em dado momento, você pode prever. E eram 29 previsões autorizadas para se fazer crédito suplementar. Então, você não é obrigado a fazer, você pode fazer ou não. Exemplo, você pode ter um crédito suplementar previsto para combater enchentes, mas pode ser um ano de seca. Então, você não vai fazer aquele crédito suplementar pelo óbvio. Agora, quando você autoriza, o que é que eles então questionaram? Que aquilo impediu que se cumprisse a lei orçamentária no que diz respeito ao chamado superávit primário, a chamada meta fiscal. Pois bem, só que isso é algo anual. Você só sabe se cumpriu ou não ao final do ano. Como é que você então... Você tem que trabalhar com a receita que é estimada e com planejamento de despesa. Quando a despesa fica maior do que você vai de fato receber na forma de receita, você contingencia o orçamento. Então, houve o maior contingenciamento da história no ano de 2015. O outro item são as chamadas pedaladas fiscais. Difícil de compreender, principalmente para quem não é do Brasil. Mas eu ousaria dizer que a grande maioria também não entendeu, no Brasil. Nem no parlamento e principalmente na população brasileira. O que são as pedaladas fiscais? Existe algo lá chamado Plano Safra, que é uma lei de 1992, que permite, e é uma política de Estado, portanto veio muito antes dos atuais governos, que você faça empréstimos para empresas ou pessoas que trabalham com agricultura, seja o agronegócio, seja a agricultura familiar. Pois bem, então é o Banco do Brasil que faz um contrato, são milhares de contratos. Para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil informa o Tesouro Nacional 2 vezes ao ano de quais são esses contratos, tal a complexidade. Por que o Tesouro tem que ser informado? Como é um crédito subsidiado para fortalecer a agricultura, para gerar emprego, baratear alimentos, combater a inflação, tem uma lei para isso, repito. Então, o Tesouro repõe aquilo que seria o valor usual do juro cobrado por aquele contrato.
Portanto, o lucro do Banco do Brasil é reposto via Tesouro Nacional. Bom, isso passa pela mão de vários ministérios, entre outros, Ministério do Planejamento, Advocacia Geral da União, Ministério da Fazenda, tanto é que ele é coordenado pelo Conselho Monetário Nacional. Eu faço questão de explicar por quê. Quando é um crime de responsabilidade, é um ato pessoal do presidente da República ou da presidente. No caso, a presidente Dilma. E quando você tem vários órgãos envolvidos, como é que você atribui à presidente da República a responsabilidade? Como é que você atribui a ela a intenção dolosa? Como é que você atribui a ela a má-fé? É impossível. É por isso que nós temos caracterizado como uma agressão ao processo democrático, porque quando se fala genericamente de corrupção na Petrobras, do desemprego, tudo isso nós lamentamos também. Agora, num país presidencialista, isso não é suficiente para você tirar o presidente da República do seu cargo, porque ela foi eleita por 54,5 milhões de pessoas. Então, é algo dramático e, de fato, está havendo uma grande resistência cada vez maior da sociedade pela consciência democrática. Tem mobilizações diárias no Brasil inteiro, em todos os estados, nas capitais, nos interiores. Cada vez mais segmentos expressivos da sociedade têm se posicionado. Então, artistas, intelectuais, juristas, estudantes, etc. E é uma irresponsabilidade o que estão fazendo, né? Então, por pressão, por interesses, né? E há jornalistas que têm dito, inclusive de parte da mídia ou da grande mídia, se conjugou ali um verdadeiro pensamento único. E isso faz com que o impeachment tenha sido autorizado pela Câmara e agora está no Senado. E qual a sua opinião sobre o posicionamento do presidente Tayana? Ele acertou no diagnóstico, porque ele falou que é um golpe, mas tem jornais alemães falando que é uma ruptura democrática, tem jornais de outros países europeus, tem jornais norte-americanos, né? E quem teve, digamos, a paciência de assistir à sessão onde os deputados votaram, todo mundo pôde perceber o verdadeiro circo de horrores que foi aquela sessão. Aí se votava pela mãe, pelo pai, pelo filho, pela mulher, não é? Pela religião, por Deus, por qualquer coisa. A única coisa que não diziam é do que é que nós estávamos ali votando. Eu estou dizendo daqueles que votaram favoravelmente ao impeachment. E tem situações mais graves, né? Tem mais de 200 parlamentares envolvidos em inquéritos por corrupção. E contra a presidente Dilma não há uma única acusação sequer. Então, eu creio que o presidente do Parlamento do Mercosul, o presidente Tayana, ele acertou no diagnóstico. Causou incômodo entre os parlamentares brasileiros que apoiam o impeachment. É por isso que nós apresentamos a proposta na mesa diretora e foi aprovado por unanimidade para que se crie um grupo da mesa diretiva para ir até o Brasil e conversar, se informar, ter acesso aos documentos, para que, de fato, o Parlamento do Mercosul não fique à mercê de qualquer opinião, inclusive a minha. É por isso que eu propus, vamos lá, para conhecer a realidade. Eu acho que isso vai dar uma outra dimensão para o papel do Parlamento do Mercosul.